Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 66, o caráter definitivo da revelação divina de Jesus Cristo. Esse tema, ele foca neste ponto, não haverá outra revelação. É continuação do ponto 65 de uma maneira muito forte, muito pungente. O número 66 diz o seguinte: portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará. E já não se há de esperar nenhuma nova revelação publicada antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada, e está reservado à fé cristã a aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Existe uma nota aqui do Concílio Vaticano II, da Constituição Dogmática Dei Verbum, do ponto 4, que é muito forte, porque não a outra, mas a que há ainda precisa ser profundamente compreendida. Então, a síntese do item 66 do Catecismo da Igreja Católica aborda o caráter definitivo da revelação divina de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação pública encontra a plenitude em Cristo, que é a palavra final de Deus à humanidade. Hebreus 1:2 vai lembrar isso. Este princípio está enraizado no entendimento de que em Jesus Cristo, Deus comunicou de forma plena e definitiva tudo o que é necessário para a salvação. Assim, o advento de uma nova revelação pública é desnecessário. É impossível até a gloriosa vinda de Cristo no fim dos tempos. Por quê? É esta a revelação. Temos que viver. É tempo de compreender. É tempo de exercitar. É tempo de viver. Por quê? Porque existe um caráter definitivo dessa revelação. Na economia da revelação, existe uma gradualidade que encontrou o seu ponto ápice na cruz de Cristo, na revelação de Cristo. Na economia cristã, é a expressão do plano salvífico de Deus que culminou com a nova e eterna aliança selada no sangue de Cristo. Lucas 22:20. Este conceito de economia refere-se a um desdobramento histórico do plano divino, que atinge o seu ápice maior no evento encarnacional. Deus se fez carne. A afirmação do catecismo de que não há de se esperar nenhuma nova outra revelação pública está alinhada com os ensinamentos dos evangelhos, os ensinamentos de São Tomás de Aquino, dos teólogos. Com Cristo, o Verbo encarnado, termina a revelação pública. É necessária agora a revelação íntima, a experiência íntima. É necessária agora a vivência em busca da salvação do homem. Desenvolvimento dessa compreensão. Como é que podemos compreender isso? Como é que podemos transformar isso em palavras simples para os nossos catequizandos? Ou seja, a revelação está completa. Ela não está plenamente explicitada. Isso significa que ao longo da história da Igreja, sob a orientação do Espírito Santo, João 16:13 lembra que é ele que trabalha, é chamado a aprofundar a compreensão e aplicação dos mistérios revelados. É o crescimento legítimo. São Vicente de Lérins lembra isso como um crescimento legítimo no qual a doutrina cristã se desenvolve sem contradição em relação à fé. O desenvolvimento da doutrina é como o crescimento de um corpo. A identidade permanece, mas a compreensão se expande, ela amadurece. É aquele bebezinho, é aquela criança. Mas agora ela está tomando força, tomando corpo, tomando decisões. Ela está tomando o seu lugar no mundo. É a mesma pessoa. A identidade é a mesma, mas a perspectiva é nova. Então,
Do ponto de vista bíblico, isso que nós estamos dizendo, Hebreus 1:11. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. Também em João 14:26, Jesus promete o Espírito Santo e este ensinará e registrará tudo que ele revelou. Mateus 28:20, ele lembra que a garantia de Cristo de que estará com a igreja até o fim dos tempos assegura o desenvolvimento seguro da compreensão. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever, a nossa salvação. Mateus 20:28 fala disso. Isso que pode sumir da frente dos nossos olhos, se afastar de nossa percepção e ficarmos procurando coisas onde não existem e não ver as coisas que estão nas nossas mãos. O magistério da igreja, os concílios nos falam isso. A economia da salvação realizada por Cristo, o Verbo encarnado, a plenitude definitiva, a revelação que Ele nos trouxe é completa. Nenhuma outra será dada até a manifestação final na glória. Aqui é muito importante porque, principalmente os jovens, os adolescentes, no mundo onde que todo dia tem uma tag, todo dia tem um post diferente, às vezes é difícil para os jovens entender que o nosso foco deve ser conhecer aquilo que está em nossas mãos. Não abandonar o tesouro que está nas mãos para cavar em vão atrás de algo que não temos nada a não ser mapas. Eu me lembro que um dia uma senhora uma catequista, ela pediu para mim escrever alguma coisa porque professor, podia escrever porque agora tem uma moda aí, uma tal de Lilith. Quem é Lilith? Por que a igreja não fala de Lilith? Eu disse, não fala de Lilith porque Lilith é uma construção literária de uns 5, 6 tipos de tradição antiga aí, que é alguém que não tem face, não tem cheiro, não tem cor, não tem nem porque existiu. Então a igreja não perde tempo com esse tipo de coisa, né? A igreja foca naquilo que é importante, em Jesus Cristo que existiu, nos santos que deram testemunho, como diz o Papa Francisco, os santos da casa ao lado, as pessoas que moram do lado, e que você fica procurando conhecer Lilith, que nunca existiu, e não conhece o teu vizinho. Muitas pessoas ficam procurando aí nas escrituras antigas que se encontraram num sebo lá na Argentina, lá não sei, e não sabe o nome do avô, da avó, não sabe de onde veio. Se fala tanto de ancestralidade e nós não conhecemos o nome do nosso bisavô, do nosso tataravô. Então, é nisso que a igreja foca. Naquilo que é palpável, naquilo que é pautável em verdades. Então, a igreja ela não faz com que nós gastemos tempo correndo atrás dessas coisas. Em algum momento da história, isso talvez foi o foco de alguns homens que se perderam no tempo, também perderam a sua chance de deixar alguma marca buscando poeira, fungo de papel. Mas se esqueceram de que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, temos graça ao nosso Senhor. O Senhor é o nosso dever, a nossa salvação. É viver, é reconhecê-lo, é fazer Ele ser reconhecido através de nós. O Papa Bento XVI, na Verbum Domini, falou algo muito interessante. A palavra definitiva de Deus já foi pronunciada. Ela é Jesus Cristo. O Espírito Santo continua a conduzir a igreja para a plenitude da verdade, mas sem superar ou substituir a revelação de Cristo. O próprio Espírito Santo, a própria ação do Espírito Santo, ela nos faz entender aquilo que está ali. É como ler uma poesia várias vezes. É como olhar para um quadro várias vezes. É como experimentar um alimento várias vezes. É como degustar um bom vinho.
é como experimentar um belo prato, um doce. Uma coisa é a primeira vez, e depois a gente vai até o momento em que eu não estou apenas com fome, não estou apenas degustando, eu alcancei predileção. É disso que eu gosto. É disso que eu gosto. Então, essa exemplificação que eu estou dando aqui, ela pode ter vários desdobramentos na catequese. Dentro da teologia existem exemplificações. São João da Cruz, por exemplo, ele diz que desde que nos deu seu Filho, que é a palavra única e definitiva, não há mais nada a revelar, pois já nos deu tudo de uma vez. Subida do Monte Carmelo, capítulo 2, parágrafo 22. Bento XVI, teólogo Ratzinger, na introdução ao cristianismo, ele abordou a ideia de plenitude da revelação não como a plenitude da revelação não é um marco de estagnação, mas ele deve continuamente aprofundar essa compreensão, sem adulterar o propósito e o depósito da fé. E isso tem muitas implicações, gente. Isso aqui é que é o mais importante. Por isso que eu estou fazendo nas últimas aulas, agora eu estou fazendo uma explanação um pouco mais aberta desses temas. Porque existe esses temas, o tema do ponto 66, o caráter definitivo da revelação divina de Jesus Cristo, tem implicações litúrgicas, morais e pastorais. As litúrgicas. A plenitude da revelação reflete a centralidade de Cristo na liturgia, especialmente na Eucaristia, onde o mistério pascal é continuamente atualizado. Todas as vezes que celebramos o Santo Sacrifício, celebramos de uma maneira nova, mas é como ir mergulhando cada vez mais na imensidão de conhecimento sobre aquilo. Também tem implicações morais. Moral cristã é baseada em ensinamentos de Jesus Cristo, que são suficientes para guiar os fiéis em todas as épocas à salvação. Mas como todo um atleta pode entender muito bem o que eu vou dizer agora, o que faz a excelência de um atleta é o exercício contínuo. O corredor é um bom corredor quando corre sempre. Um saltador é um exímio saltador quando salta sempre. Um cristão é um bom cristão quando é cristão sempre. Aplicações pastorais. O magistério da Igreja continua a interpretar a revelação de Cristo à luz de questões contemporâneas, sem introdução de novas verdades, mas de esclarecimentos à verdade revelada. Temas que podem ser colocados, hoje estão sendo colocados, sobre a relação entre fé e razão. Hoje as questões sobre a natureza, né? Como é que vamos cuidar deste mundo que está aí, questões sobre a dignidade humana, questões sobre a manipulação da vida, da genética, a bioética. Hoje temos temas novos também, a inteligência artificial, tantos temas. Então, a partir do revelado, nós vamos refletir sobre o que se revela. Cristo revelou-se de uma maneira plena, mas o mundo se revela novo a nós a cada dia, e nós temos que dar respostas refletindo em cima daquilo que Ele já nos deu. Isso é transformador. É isso que transforma o mundo. Isso que transforma as nossas atitudes. Bom, gente boa, esse foi mais... Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.